O Estrelando está começando. Hoje você confere no bloco Astros e Estrelas a entrevista com a astróloga Márcia Bernardo. Ela vai falar sobre uma panorâmica, vai dar uma panorâmica sobre 2018 e os céus. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Saiam daí. Aqui ao meu lado, Márcia Bernardo, ela que é astróloga e diretora da Escola Santista de Astrologia. Convidei a Márcia para fazer 2 programas, um sobre o geral para 2018 e outro sobre os signos também para 2018. Muito obrigado, Márcia, por mais um dia, mais um ano. Mais você um está aqui ano, presente pois é. no programa para falar do nosso 2018. E nós dois batalhando juntos pela astrologia, né? Com certeza, sempre, né? Sempre. Márcia, 2018, como é que se apresenta? Olha, agora em 2018, podemos até falar que os aspectos estão mais suaves em relação aos anos anteriores. Mas isso não quer dizer que tudo estará uma maravilha. Também porque muitas questões que começaram anteriormente, 2010, 2012, 13, enfim, que vieram daquelas tensões no céu, nos signos cardinais, Plutão, Urano, tudo isso ainda tem consequências. Né? Então, não é de uma hora para outra que as coisas vão mudando. Né? E aí nós sabemos, né, temos conversado bastante sobre isso, que até 2020 ainda teremos alterações para depois começarem outras coisas, né, para a humanidade no geral. Né? 2020 existe um quadro, né, no céu, que é um alinhamento planetário, né, entre Saturno, Plutão e Júpiter, né? Que é interessante. Capricórnio. Capricórnio. E que tivemos, na década de 80, 90, com Saturno em Capricórnio, Urano e Netuno. Foi, né? foi. Que tivemos grandes mudanças no mundo, né? A questão da União Soviética, que se desmembrou. Então, assim, Capricórnio é um signo que tem muito essa relação com governos, governantes, estruturas de poder, né? E uma coisa que é interessante a gente pensar, é difícil a humanidade se adaptar, né? As pessoas têm muitos hábitos que parece que é mentira. Que nem quando, sei lá, um médico fala, olha, você não pode comer mais açúcar, daí que dá vontade de comer, né? E essa questão agora, em termos mundiais, do consumo. Capricórnio é um signo ligado ao essencial, realismo. Para ser mais, né, econômico, mais, né, econômico. E reaproveitar até aquilo que se tem, né? Sim, então está uma ênfase nessa questão. Saturno em Capricórnio, os limites da própria Terra, governantes, né? Os governos, as estruturas de poder, os limites. Uma coisa vai ficando cada vez mais patente e o ideal seria uma conscientização de que não dá mais para usufruir ou para tirar tanto todo Sabe mundo. Que as pessoas que assistem o Estrelando muitas vezes são astrólogos, estudantes de astrologia e muitas pessoas também que não são e gostariam de saber mais sobre astrologia do que vem por aí, né? Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio. As pessoas às vezes ficam assim, o que quer dizer isto, né? Sim. Que significado tem? Porque são astros lentos, né? São Plutão, o próprio Plutão fazer uma conjunção com Saturno demora-se anos. Né? Não é algo habitual. Não é habitual e geralmente alinhamentos planetários nós temos toda semana, Lua, Mercúrio, Vênus, Sim. Sol e tal. Mas esses astros lentos, por exemplo, Saturno e Plutão, são 2 astros poderosos, são astros de poder mesmo, né? Sim. Uma configuração de mudança de poder. Né? Sim, e de duros, né? Que a gente pode falar. Isso. Não são os ditos astros benéficos, suaves. É uma época de encarar as coisas como elas são, né? Plutão é um astro que traz transformações, mudanças e pede outras formas, né? Quer dizer, é a época de você, para mudar, você vai ter que abrir mão ou deixar de lado muitas questões que já não lhe servem mais, né? Falando em nível mundial, a gente pode entender isso como servindo para toda a humanidade perceber, na verdade, o que é essencial, né? E Saturno cobra, né? Saturno regras, tem, né, a relação prática da história. Então vem mudando, vem acontecendo. Então tá, já mudou, já está tudo claro, agora vamos ver na prática, como é que vai ser essa nova estrutura? O astro Saturno entra em Capricórnio dia 20 de dezembro, Isso. entrou em Capricórnio dia 20 de dezembro de 2017, não é isso? Sim. Plutão já se encontrava no signo de Capricórnio. Né? E o Saturno rege Capricórnio. Isso. Né? Então nós temos uma posição mais forte. Sim. O ideal aqui seria vocês entenderem que essa é uma posição mundial.
mas também que afeta no aspecto pessoal. Porque você tem Capricórnio em alguma parte do seu mapa astrológico, né? E que lá você vai ver que tem que ter regra, ordem, né? E um direcionamento. Consertar as coisas, ser realista, né? É aquela coisa assim que Saturno traz muito. Eu sei que eu tenho que mexer naquele negócio, né? Mas passa Saturno naquele setor, tem que mexer mesmo. E é agora, porque não dá mais. Você falou de uma configuração no céu que parece que está mais leve para 2018, né? Nós temos uma configuração de Júpiter com Netuno e Júpiter com Plutão, ou seja, Júpiter fazendo um sextil com Plutão e Júpiter fazendo trígono com Netuno. Uma coisa que é interessante, uma questão interessante, é que tanto Júpiter quanto Netuno são astros regentes do signo de Peixes, né? De Peixes. O antigo e o moderno. É verdade. E isso traz um período... É interessante o seguinte, por um lado a gente tem esses dois mais duros, né? O Plutão e o Saturno em Capricórnio, e esses dois que são mais suaves, né? O Júpiter e o Netuno. E essa é uma mistura que traz mais solidariedade também, uma percepção do outro. É interessante e necessária nessa época. É um momento também que eu acredito que as pessoas possam se voltar mais para um lado de interesses espirituais, de uma abertura para uma suavidade maior. Talvez até por perceberem que aquilo que estava sendo buscado não responde a tudo, né? Não é somente o externo, o material, e mesmo esse tipo de vida que a gente leva na atualidade com muita cobrança, muito focada na parte prática, existe um outro lado que o ser humano pode ter deixado nas últimas décadas de lado, né? Que esses dois astros trazem isso. E é também legal a gente falar que esses dois vão beneficiar os signos da água, né? Peixes, escorpião e câncer, né? Principalmente escorpião. Escorpião que está com Júpiter, né? Mas beneficia esses signos e já Saturno e Plutão estão afetando os signos de terra, né? Que a gente tem, por um lado, produtivo, né? Facilitador para ajudar a concretizar, Touro, realizar. Virgem e Capricórnio. Touro, serão Virgem, beneficiados pela posição de Plutão e Saturno, né? E o Saturno traz esse lado focado, mais ambição, né? Aperfeiçoamento. Já os signos que são chamados cardinais, né? Que a gente chama Câncer, Áries e Libra, e mesmo Capricórnio, que é um cardinal, mas Câncer, Áries e Libra já sofrerão um pouco mais de cobranças. Né? Nós vamos ter um programa especificamente com esse assunto, tá bem? Mas no próximo bloco, nós vamos falar de Urano em Touro. Não saiam daí. Ainda falando de produtos recicláveis ou não, existe desde 2010 a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e ela determina que há produtos que tem que fazer a tal logística reversa, ou seja, lâmpadas, pilhas, baterias, produtos que não tenham como ser reaproveitados devem ser devolvidos aos locais de compra. Então o comércio em geral deve receber lâmpadas, qualquer tipo de lâmpada, baterias, pilhas, e eles não fazendo isso, é uma obrigação legal deles, você pode usar o canal que é o da ouvidoria pública, fazer a denúncia e aguardar o tipo de providência que vai ser tomado, que poderá ser desde a intimação até mesmo a interdição do estabelecimento. Se você quiser mais notícias, entre em contato com o SICOM, www.sicom.org.br, e se associe ao seu condomínio para que você tenha mais vantagens durante todo o ano, tendo o departamento jurídico à sua disposição. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, Vênus está no signo de Capricórnio, juntamente com Sol, Plutão e Saturno.
No que diz respeito a Vênus, que é o astro do amor, dos relacionamentos, as pessoas tendem a procurar agora mais segurança. Numa época de tempos tão instáveis, quem sabe nas relações afetivas e amorosas é onde a gente pode conseguir mais estabilidade. Marte e Júpiter no signo de Escorpião apontam que a aventura pode estar também em experiências dentro de nós mesmos, buscando explorar o nosso interior. Porque também, muitas vezes, é preciso coragem para encarar a si próprio. E esta é uma viagem que vale muito a pena. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 15 de janeiro, às 14h30, o curso básico de Astrologia. No dia 16 de janeiro, curso de Tarô e Baralho Cigano. Já no dia 18 de janeiro, às 19 horas, o curso básico de Astrologia também. Em janeiro, a excursão para o Fenômeno do Algodão. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional Módulos 1 e 2. A programação você encontra no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Você também pode conferir o lançamento da Casa Ciclos Editora, Agenda Astrológica, Calendário Astrológico e Calendário de Bolso 2018. Você encontra todas as posições astrológicas para o novo ano, além das fases da Lua, eclipses, retrogradações e muito mais. Para adquirir, Escola Santista de Astrologia ou Escola Gaia ou através do site casaciclos.com.br. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Márcia Bernardo, que é do signo de Capricórnio, tem um ascendente Escorpião e a Lua... De touro, de Áries para touro, né? Estava na fronteira. Na fronteira. Tem horas que é Áries, tem horas que é touro. É verdade. Márcia, Urano vai entrar no signo de Touro a partir de maio. Sim. Não é? Ele teve uma configuração de... Ele ficou 7 anos no signo de Áries. Sim. Né? Agora ele adentra Touro. E podemos aguardar, esperar dessa posição? É uma posição interessante, assim, Touro, falando em termos mundiais, né? Não especificamente para as pessoas nascidas em Touro. Touro é um signo que tem a ver com a questão financeira, o material. Outro dia eu estava lendo até uma reportagem dessa nova moeda virtual, né? Bitcoin. O Bitcoin, né? Fiquei pensando, gente, isso daí já é um prenúncio, né, do Urano em Touro, que podemos ter mudanças nessas questões dos valores, da administração do dinheiro, né? Quer De dizer, acabar com o papel, né? será que vai ficar mais virtual ainda tudo, né? Nessa parte financeira? Porque Touro é um signo muito material, né? Então, Touro é aquela do concreto. Isso aqui é ouro, isso aqui é grana, eu sei que tenho, né? Será que teremos mudanças, assim, realmente é uma ideia... Há uma tendência forte, até porque isso traz um controle muito grande, né? Com Plutão e Saturno em Capricórnio, Sim. Isso gera um controle. Vai ser... Quer dizer, vamos saber tudo que você está fazendo, né? Que você tem de dinheiro. Justamente, também. Rastreia é fácil. É interessante, você tocou num ponto interessante. Como parece, muitas vezes, que o mundo virtual traz liberdade, quando, na verdade, o controle é imenso, como nunca existiu. Né? Nós podemos esperar do Brasil? O Brasil, como é que está a configuração geral do Brasil? Olha, o Brasil está com um aspecto interessante. O Júpiter, né, que está em Escorpião, ele está no meio do céu do país, que tende a dar uma visibilidade melhor, mais próspera. É porque Júpiter só passa nessa região de 12 em 12 anos. 12 anos, ele tem um ciclo longo, né? Então isso é interessante, que até pode ser legal para a época da Copa, né? Tá. Que tem uma
tendência a passagens de Júpiter próximo do meio do céu, na casa 9, meio do céu, em épocas que o Brasil ganhou a Copa. Pode ser uma tendência. Agora tem um aspecto que é delicado, né? Você sabe disso, que é o Netuno oposto ao Sol do país. Né? Lembrando, para quem não conhece a astrologia, que o mapa do Brasil é o mapa da independência, feito para o dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 8 minutos, não é isso? Sim. E nós somos o signo de Virgem, brasileira do signo de Virgem, com ascendente em Aquário, e a Lua, que é um fator importante a ser avaliada também na astrologia da técnica mundial, está no signo de Gêmeos, em conjunção com Júpiter, né? Sim. Então, assim, aí ela estava falando a respeito de um astro que vai ter uma configuração, um ângulo tenso com o signo do país, que é Virgem, né? Virgem. É a oposição de Netuno. Oposição de Netuno, que é um astro indicativo de confusão, enganos, a coisa fica meio solta, né? Incerta, né? Incerta. Para que lado vai? E você sabe até que eu andei avaliando esses dias, o Sol tem a relação com o presidente, né? O nosso presidente, no momento, anda bem doente, né? Também. Também. Tem essa questão Netuno-Sol, uma questão mais de fragilidade. 2018 é um ano eleitoral, né? Uma questão também que pode ocorrer seria uma projeção, né, em alguém que parecesse um salvador, né? Com Júpiter? Júpiter e Netuno, né? Que estão mais gritando no mapa do país, né? É. Estão fortes nesse sentido, então muitas vezes pode aparecer uma figura extremamente carismática ou com uma mensagem de salvar, né? Nós nem podemos fazer uma avaliação mais precisa dos candidatos, até porque não temos todos os mapas, sim, né? definidos também, quem serão, né? No dia que nós estamos gravando agora, estamos gravando aqui em dezembro de 2017. Então vai ao ar somente esse programa em 2018. Nós não temos todos os candidatos definidos. E uma outra questão, os horários também, muitas vezes são muito difíceis da gente conseguir, né? Sim. Inclusive da Marina Silva, né? Tem ela não para tem 6 hora horas certa. da manhã, o Lula também. Enfim, é bastante complicado. Então a gente acaba avaliando pelo mapa do país. Uma coisa que é legal a gente falar, Jorge, é do Saturno na 11, né? Isso. Que tá, o Plutão já está há alguns anos na casa 11 do país, que tem a ver com os parlamentares, né? Senado, Câmara, tal, sindicatos e associações, e andou afetando muito. Por exemplo, os podres começaram a aparecer, né? Fica parecendo que antes nunca existiram. Na verdade, o Plutão vai revirando, e é sabido que essa história de corrupção, tudo é antiga no nosso país, né? Mas o Plutão vai trazendo à tona. Então vai remexendo. O Saturno vai querer botar ordem, né? É uma época que esperamos que tenhamos resultados concretos, né? Em relação a tudo isso que porque vai estar num ponto-chave, né, na conjunção exata, né, ao longo de 2018 inteiro. Sim, com o Urano e o Netuno que tem... A Márcia citou uma coisa muito importante. Plutão já está presente nesse setor do Congresso já faz tempo, né, promovendo transformações, que é uma palavra de Plutão. Eliminações, destruições. Só que Saturno vem depois, para colocar ordem, né? Saturno é prático, né? Esperamos que essa ordem seja bem colocada. Ele traz regras, né, limites, é toda uma questão que pode até ser, acredito, via mesmo a questão eleitoral, né? Sim. E a gente percebe, uma coisa também, que a gente já pode perceber bastante dessa questão do Netuno, assim, falo do Netuno porque ele de alguma forma permeia, né, a questão do país, é que parece que agora o Brasil, a população está meio em ressaca, né? Tá todo mundo meio incrédulo, né? Desilusão, que é uma questão netuniana. Bastante. Né, Márcia, em geral, nós estamos terminando já o programa, a respeito de Copa do Mundo, que as pessoas sempre perguntam, acham que os astrólogos, os vidente pode ter, mas astrólogo é mais complicado, porque nós dependemos de uma ferramenta, que é a posição dos astros, tudo bem, mas a ferramenta é dia, mês, ano, hora. E latitude e longitude do local, do nascimento de qualquer situação. Seja de uma pessoa ou de um país, isso. Então, o que acontece? Eu analisei alguns países, né? França, Argentina, Brasil e Alemanha. Que dito seriam os possíveis, principais, né? Podem ter aqueles que surpreendem. Isso. Espanha, por exemplo, não olhamos, está na Inglaterra. O que acontece?
A França e a Argentina não estão lá muito bem. Melhor, Brasil e Alemanha. Mais uma vez. O Brasil está numa situação mais favorável, está interessante, né? Está repetindo algumas posições, algumas situações que podem trazer alguma coisa boa. A Alemanha também está bacana. Tá. Para finalizar, o que você daria de mensagem final para o empresário, uma pessoa que está criando uma expectativa grande para 2018? Deve conseguir, deve seguir, deve manter o que está fazendo? O que você indicaria? Eu quase estou dando a resposta. Então dá a sua, deixa eu ver. Assim, o que eu colocaria é o seguinte: é importante acreditar, mas ser muito criterioso, né? Analisar as tendências e, olha, economia. Eu acho que isso serve para empresário, para países, para grandes empresas, para pequenas, para as pessoas. O essencial, focar. Chega de atirar em muitas direções ou acreditar que as possibilidades são infinitas, né? Ok. Márcia. E qual é a sua mensagem? A minha mensagem fica justamente em cima desse aspecto. Você tem que ter o seu talento, acreditar nele, sim, ter o teu sonho e correr atrás. Retratar-se, porque Saturno fala sobre isso, se retrata, se repara do que fez de errado, segue à frente e com o coração. Tá bem? Muito obrigado. Mais um ano aqui, mas semana que vem tem mais, que é sobre os signos. Ok. Tá bem? Até. Uma ótima semana a todos e um 2018 com muita prosperidade. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.